Boa noite, que tenhamos todos um momento maravilhoso na presença da espiritualidade, nosso Mestre Jesus, né? Vamos aproveitar para agradecer a oportunidade de estarmos aqui, mesmo com toda a dificuldade, com o trânsito e tudo, mas nós estamos, né? Chegamos e estamos aqui. Isso é importante, a gente não desistir, né? Ah, tá difícil o trânsito, eu vou desistir, vou voltar daqui para casa, né? Então não é assim. A gente tem que ir e enfrentar mesmo as dificuldades. E às vezes é até para poder a gente testar a nossa paciência, a nossa tolerância. E o nosso Mestre Jesus, ele está sempre aí à disposição para nos dar o apoio e nos fortalecer a seguir em frente, né? Então vamos fazer a nossa prece de Pai Nosso para a gente iniciar hoje o nosso tema. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos nossos ofensores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque é teu o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Deles. Obrigado. Deixa eu deixar minha cola pronta aqui, porque senão eu não lembro. Boa noite, gente. Verdade, o trânsito fez quase que a gente desistir. Mas mais suado a gente chegou. Dura que pega todos os farol fechados quando a gente está atrasado. Quando está adiantado, parece que não tem carro na frente. Não, tá todo mundo maluco, assim. Tá um trânsito doido. A gente veio devagarzinho ainda, falando, não, a gente vai chegar. Até mandei mensagem para a senhora, acho que não viu? Ah, então. Ia ter mandado tudo. Mas. Então. Falei, vou chegar atrasado e tal. Mas tá bom, a gente chegou. O que a gente vai conversar hoje é sobre a retidão moral, ou seja, aquela que as escolhas que a gente faz nos leva a determinados caminhos, né? Ou seja, quando a gente tem uma moral firme, um propósito concreto, uma vida certa, a gente toma algumas decisões que já não se baseiam só no dinheiro, ou na vantagem social, ou na melhoria, e sim no que faz a gente olhar para o futuro e falar, bom, eu vou ter paz lá na frente. Acho que a ideia é justamente essa, porque a gente hoje olha, às vezes as pessoas tomam a atitude de, eu preciso ficar rico, eu quero ficar rico, mas a qualquer custo. Então, a ideia é a gente conversar sobre isso. E para falar sobre isso, e esse tema é baseado num capítulo de um livro da Joana de Ângeles, chama Desperte e Seja Feliz. É um livro dela com vários temas, e um dos temas é justamente esse, a retidão moral. E ela cita um exemplo que é o seguinte, ela fala de uma mitologia grega e a gente vai usar essa mitologia para conversar durante toda a noite, tá? Não é difícil, só os nomes que é difícil, mas eu vou tentar deixar bem clarinho para vocês. Sísifo era um rei de Corinto na mitologia grega e ele era dono de um grande vinhal. E ele era herdeiro de algumas pessoas que já tinham mexido com os deuses gregos e tinha se dado mal. Ele era considerado uma pessoa esperta, porém não tão sábia. E com o tempo, ele percebeu que não tinha água para irrigar os seus vinhedos. E aí ele falou, puxa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou tomar essa ação? E aí ele pensou, ele descobriu por meios obscuros que Zeus sequestrou a filha do rei da água, que chama-se Azopo. Mas a gente fica no rei da água que é mais fácil, o deus da água que é mais fácil. E aí ele falou assim, já sei o que eu vou fazer.
Ele chegou lá no Deus da água e fez assim, ó, eu sei onde está tua filha. Fofoquinha, né? Fazendo uma fofoquinha marota. Eu vou fazer uma fofoquinha aqui e você me faz um favorzinho ali. Ele chegou pro Deus da água, o Azopo, e fez assim, sua filha foi sequestrada por Zeus e foi levada para o Olimpo, porque o Zeus queria as mulheres em volta dele e foi levada para lá. Só que eu te dei essa informação, você me dá água lá para os meus vinhedos. E o Deus da água falou assim, tudo bem, toma aí, o Deus da água deu a água. Pois bem, Zeus ficou sabendo dessa fofoca. É mais ou menos a vida da gente, não é assim? Ficou sabendo dessa fofoca. Ficou muito bravo da vida, pé da vida, como a gente costuma falar por aí, ficou muito bravo e falou assim, já que você fez assim, você morreu, vou trazer você para cá. E mandou a deusa da morte ir lá buscar o rei de Corinto, o Sísifo. Quando a deusa da morte chegou, ela estava acostumada sempre as pessoas, a morte, eu quero longe. Ele, muito esperto, o que fez? Nossa, eu sei que chegou minha última hora, mas eu não sabia que a morte era tão bonita, tão maravilhosa. A morte se encheu de vaidade e começou a cair no encanto dele. E virou e fez assim, olha, é o seguinte, eu já sei que eu vou morrer, mas eu tenho esse colar, eu vou te dar esse colar e você vai ficar mais bonita do que você já é. Quando ela pôs o colar era uma corrente que acorrentou ela lá. Ou seja, ele deu um olé na morte. Ele dibra mais que o Neymar, mais que o Vini Júnior. Ele deu um olé na morte a primeira vez. E aí o que acontece? Quando ele dá esse olé na morte, o Deus da guerra perde interesse na guerra, porque ninguém mais morre. Imagina ir para uma guerra e ninguém mais vai morrer. O Deus dos vales da morte também não recebe mais ninguém. E ele desperta a ira de vários deuses. Olha que ele começou, ele precisava regar o vinhedo dele. E ele já está despertando a deusa da guerra. A deusa da guerra ficou furiosa. O deus da guerra ficou furioso. Falou assim, opa, deixa eu ir lá resolver. Foi lá e entrou lá e descobriu que a morte estava ali presa, amarrada. Então ele solta a morte. Ele percebendo que a morte ia ser solta, ele chegou para a esposa e fez assim, amor, seguinte, vão vir me pegar. Faz um favor para mim, não me enterra, deixa o meu corpinho aí parado. E aí, a morte, quando foi solta, a primeira coisa que ela fez foi lá pegar ele. Quando chegou lá para pegar ele falou assim, tudo bem, eu sei que eu fiz errado, me leva, pode me levar. Quando chegou lá no Zeus, que o Zeus que estava pedindo, quando chegou lá para o Zeus fez assim, olha, aquela lazarenta da minha mulher não me fez os fúnebres de um rei como sou, e eu preciso ter meu funeral, eu quero ter meu funeral. Malandro. Aí ele falou assim, Zeus virou para ele e fez assim, olha, então tá bom, você tem um dia, vai lá, faz seu funeral e volta. Quando ele volta para a terra, ele pega a esposa dele, que era uma santa, mas quando para criticar, ele criticou, que era uma santa, e correu para se esconder. Passou-se os anos, muitos anos, eis que chegou a hora de todos nós, de verdade, a hora de morrer. A morte olha para ele, é você que me enganou 2 vezes, não é? Tá aqui. Pega ele e leva para Zeus. Quando chega para Zeus, Zeus fala assim, olha, eu só quero que você pegue essa pedra, role ela, essa montanha, e deixe ela lá em cima do monte. E quando ela chegar lá em cima do monte, você está liberado, pode viver no Olimpo, tranquilo e maravilhoso. Só que toda vez que ele chegava lá em cima, a pedra rolava para baixo. Toda vez que ele chegava lá em cima, a pedra rolava para baixo. E assim ele ficou preso eternamente nessa historinha que a gente está falando. O que nos leva a entender essa historinha? Lógico que é uma mitologia, a gente nem acredita nessa questão da morte desse jeito, a gente tem outras visões. Mas, às vezes, a gente não tenta ser muito malandro no resolver as coisas. A gente não quer, tipo assim, a dificuldade de puxar a aguinha para pôr aqui na planta. A gente quer dar o nosso jeitinho, a nossa malandragem. Há quantas vezes a gente pega e fala assim, puxa,
Se eu passar nesse farol vermelho, eu vou chegar mais rápido lá no centro. Se eu virar essa curva aqui mais rápido, eu vou conseguir. Se eu cortar esse rapaz aqui, eu vou conseguir. E as consequências dessa atitude faz com que a gente chegue e erre. Quantas vezes a gente não faz isso? E tudo isso nos gera uma sensação assim, puxa, e agora? Será que eu estou certo? Será que eu fiz bem de fazer isso? Será que eu calculei isso bem? Aí a gente começa com as angústias, porque fala assim, poxa, eu passei por cima daquela pessoa, eu fiz uma fofoca que eu não devia. Quantas vezes a gente não faz um comentário e fala, Deus do céu, para que eu fui falar aquilo? Eu não devia ter falado. E a gente passa a noite, né, remoendo aquilo, né? Fica aqui no estômago, a gente não consegue engolir aquilo, fica ali. E ele não fez isso, de fazer uma fofoquinha lá para conseguir um favor? Ah, vou contar aqui, ó, seguinte, hein, ele tá lá te vendo. Isso a gente faz no comércio às vezes, né? Ô, fulano tá vendendo a pizza mais barato lá, hein? Você não quer me vender mais barato? Você precisava falar do outro? Você só pergunta se quer vender mais barato, né? Então, a gente começa a gerar isso, essas angústias, esses problemas, mesmo sabendo, no caso dele, que as consequências seriam horríveis, porque ele já tinha antepassados que já tinham sofrido. A gente sabe, às vezes, dos nossos resultados, sabe do que vai acontecer e acontece isso. E aí eu estava preparando essa palestra e eu estava assistindo o Orlando. Vocês já assistiram Orlando, que psicografa no YouTube? É muito legal, é um monte de psicografia, ele lê, pode pôr lá, Orlando Psicografia, vai aparecer ele lá. É um tiozinho de Osasco aqui, bem tiozinho. O senhor aqui de Osasco, ele deve ter uns 60 anos, não é nada mais velho que a gente, assim, mas ele faz as psicografias. E ele faz muito, chama Pais e Filhos, e ele faz muito aquele trabalho igual do Chico, sabe, para filhos e tal. E aí, eu estava assistindo outro dia, estava preparando essa palestra, uma mãe, ele pega essa mãe e chama pelo nome, né? Fulano de tal, tal, tal. E a mãe já levanta em prantos, chorando, muito chorosa, e aparece uma imagem no YouTube falando, gente, daqui para frente as cenas são bem fortes, assim, são emocionantes. E se você quiser assistir, assista, mas a gente está avisando. Aí ele começa a ler a psicografia, ele fala, o filho falando para a mãe, eu sei que você falou tudo isso para mim, me ensinou que é uma pessoa justa, eu sei que você e o pai saíam de casa de manhã para nos dar o do melhor, eu sei que você pegava e falava, não se envolva com isso, com pessoas erradas, estude, mas eu decidi, por minha escolha, me envolver com esses meninos. Você não ia nem saber, foi muito rápido. Não tinha como você perceber essa escolha que eu fiz. Eu sabia que estava errado, mas eu queria o resultado rápido. Eu queria que as coisas se resolvessem de forma rápida. Eu queria ter as coisas rápidas. E eu vi naquele momento que eu podia fazer as coisas rápidas. Mas quando o tiro bateu no meu peito, que eu estava naquele momento errado, eu descobri que eu estava errado. Não é culpa sua. Nesse instante a mãe cai no chão, de verdade, literalmente ela cai no chão, chorando, muito chorosa, muito triste, bate no chão e as pessoas tentam segurar ela. Quando a gente está assistindo é bem emocionante, obviamente, o momento, ela chora, ela cai, até o Orlando que está lendo, ele dá uma segurada para não continuar e tal, ele pergunta, quer que lê? Não, quero que leia assim. Mãe, não deu tempo, meus amigos, eu me envolvi tão rápido com eles, você não é culpa sua, não se culpe, eu morro de saudade do seu feijão, eu morro de saudade da sua comida, mas eu achei que eu estava tomando a escolha mais certa, pelo caminho mais rápido, e eu não percebi que eu estava errado, eu sabia de uma certa forma na minha cabeça que eu estava errado. A vovó agora que está aqui comigo, que me mostrou que eu estava fazendo as piores escolhas. E a culpa não foi sua, não caiu em você. A culpa é minha. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu estava errado de fazer essa atitude. Eu sei que eu não podia fazer isso. Mas eu fiz. E agora ore por mim, porque eu vou precisar de muita oração. E aí a mãe desmancha de novo de chorar, cai no chão e chora tudo, fica triste novamente. E aí
Aí ele encerra e fala assim: mãe, eu te amo, mas fica com Deus, volte com a sua alegria, volte com a sua emoção. Ou seja, não é mais ou menos a mesma coisa da mitologia? Ele sabia de todos os problemas, escolheu o caminho mais fácil para tentar chegar num objetivo que talvez nem seria a felicidade dele. Quantas vezes, ou seja, essa história que a Joana de Ângeles está no livro, traz para a gente, mostra que às vezes a gente fala, isso não tem nada a ver comigo, não tem a ver, mitologia grega, mas a gente às vezes faz. Muitos de nós, a gente toma essa atitude no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, com o familiar, com o amigo do centro, com as pessoas, que a gente fala, puxa vida, eu não devia ter feito. Porque a gente escolhe isso, porque ainda a gente não tem essa moral suficiente dura para falar, poxa, peraí, eu não devo escolher dessa forma o que eu tenho feito. E aí, a gente acaba se perdendo. Porque quando a gente tem a integridade, quando nós somos íntegros, qual que é a primeira atitude que a gente toma na vida da gente? Fala, opa, peraí, isso aqui não está certo. Deixa eu fazer uma coisa diferente. Por exemplo, há muito tempo atrás, ainda quando eu era criança, lembro dessa história, minha mãe contando. E serviu, e veja que engraçado, né? Serve de exemplo pra gente. Minha mãe, isso eu tinha 5 anos, lá 1985, 86, a vida era muito mais difícil. Eu não sei, mas dizem que a vida era muito mais difícil do que é hoje. Eu não sei se é verdade. Para mim, a vida agora é mais difícil, mas quem viveu lá fala que é lá, então tudo bem. Era mais fácil. Eu só acho que hoje é mais fácil porque eu tenho WhatsApp. Do resto... Ai, obrigado, eu vou precisar já. Não tinha celular pra gente ficar assim, né? Ó. Aí minha mãe tava naquela situação daquelas épocas que, assim, meu pai vivia naquela situação assim, quando a economia estava boa, ele era vendedor, a situação estava boa. Quando a situação da economia estava ruim, ele ficava ruim porque a economia estava ruim, porque ele depende de vendas, né? Então sempre meu pai teve essa balança na vida. E aí, uma certa oportunidade, a gente era pequeno, eu e meu irmão temos 1 ano de diferença, ela tinha... minha mãe tinha R$5, vou falar dinheiro de hoje, tá? Não, 5 não, porque o pastel é pastel que eu vou contar a história. Pastel lá perto de casa tá 12, eu não sei quanto tá aqui, mas tá 12 também? Então minha mãe tinha R$30, vamos falar assim pro dinheiro de hoje, tá? R$30. E aí eu e meu irmão queria pastel, 2 crianças, minha mãe falou, beleza, eu compro 2 pastel, pego uma misturinha pra nós 4 dar e tal. Só que só tinha aquele dinheiro pro final de semana inteiro, não tinha mais dinheiro, nenhuma outra renda, não tinha nada. Tinha cartão de crédito, né? Hoje a gente tem os cartões de crédito, tá? Não tinha nada. Minha mãe só tinha aquilo lá. Quando ela dá o dinheiro pro pasteleiro na feira, de vez ele devolver o troco de 30, ele devolveu o troco de R$100. Ou seja, de vez ele dar só R$6, ele deu 60 e poucos reais, R$66. A minha mãe pegou aquele dinheiro, fez assim, puxa, dá para fazer a feira, para quem tem R$6 para ter 60 a mais, né? Dá para mim fazer a feira. A minha mãe fez assim, não, esse dinheiro não é meu. Pegou e devolveu. Falou, você me deu, eu te dei 30, não te dei 100. Me desculpa e tal, não sei o quê. A condição favorecia ela. Falar assim, poxa, peraí, eu tô precisando de dinheiro. Mas não era dela, porque ela sempre fala dessa história, que ela fala assim, não era meu. Eu não tinha que ficar com esse dinheiro. E aí ela devolveu o dinheiro. Isso fez de mim um exemplo, porque na minha vida inteira eu não faço, por exemplo, internet, gato.net, aqueles negócios, não faço, eu sempre segui isso de exemplo. Por quê? Porque criou em mim uma moral de falar, poxa, eu não posso enganar os outros, eu não posso enganar as pessoas e fazer isso. Então, isso se chama integridade, a gente quando tem integridade. Que é uma historinha do livro Pontos e Contos do Irmão X, do Chico Xavier, ele tem uma história que ele chama Testemunho. E aí é uma história, aí um rapaz tá na rua, e algumas pessoas perguntam, o que é um testemunho verdadeiro e tal. Aí ele para e conta assim, olha, a verdade é o seguinte, existia um bom senhor, na época da Galileia, que aprendeu com os apóstolos o que era ser um verdadeiro cristão. E ele, aprendendo com esse verdadeiro cristão, ele sai e vai para a terra dele para querer ensinar. Só que quando ele chega na terra dele,
as pessoas zombam dele, atacam pedra nele, não entendem ele e tal, e ele entende, falou, poxa, aqui o pessoal não está pronto para receber essa informação. Vou fazer o seguinte, vou caminhar para uma outra cidade, que eu tenho um parente lá, e vou tentar ensinar. Quando ele está indo para essa outra cidade, na hora que ele atravessa uma ponte, é uma região pantanosa, ele percebe que tem um crocodilo atrás dele. Aí ele fala, meu Deus, e agora? Esse crocodilo aqui, o que eu faço? Aí ele pega e fala assim, bom, vou me esconder na cabana que tem lá. Quando ele corre para se esconder numa cabana que ele já conhecia ali, a cabana tinha sido destruída. Ele fala, puxa, e agora? Ele vai correr para trás de umas pedras. Quando ele está correndo para essas pedras, ele observa que agora não são mais um, são 3 crocodilos atrás dele. E ele está indo correndo para essas pedras. Quando ele chega nas pedras, tinha algumas pessoas que tinham levado. Aí fala, puxa, e agora? Ele olha e vê uma árvore. Ele corre para cima dessa árvore. Quando ele sobe em cima da árvore, a árvore está podre e ela quebra e ele cai no chão. E aí ele fala, puxa, e agora? O que eu vou fazer? Vou me esconder naquele buraco. Que ele conhecia a região, vou me esconder naquele buraco. Quando ele corre para se esconder naquele buraco, tinha uma cobra. Aí falou, opa, não dá para mim ficar aqui, saiu correndo para o outro lado. Quando ele se vê numa situação assim, ele corre e chega perto de um abismo. Quando ele olha, ele fala assim, e agora? Ou eu então vou pegar alguma coisa para atacar nesses crocodilos para tentar me defender. Ele não acha. E aí ele começa a ficar em desespero, ele se ajoelha no chão e fala, Jesus, eu me entrego a minha vida a ti. Eu não tenho mais o que fazer. Nesse instante, uma luz se faz enorme. E o próprio Cristo fala, eu vim aqui para te salvar, irmão. E nesse instante, com as luzes, os crocodilos vão se embora dali e ele consegue se livrar. Quantas vezes na vida da gente aparecem os crocodilos para a gente enfrentar? O crocodilo de uma oportunidade para mim ganhar um troco a mais, passar por cima de alguém, submeter-se a algumas coisas que a gente não deve. Quantas vezes a gente vê essas cenas e fala assim, puxa, e agora? Quantas vezes a gente recebe um crocodilo? Mas há quem recebe por dia, mas há quem recebe 2 crocodilos. E há quem recebe 1000 crocodilos por dia. E a gente está nessa turma dos 1000, não tá? Eu acho que eu estou nessa turma dos 1000 aí. Eu recebo 1000 crocodilos, 1000 tentações, 1000 problemas, 1000 pensamentos assim que a gente quer esganar alguém, 1000 pensamentos que falam assim, não quero mais saber disso aqui, eu quero passar. Quantas vezes? Só que o que a gente tem dentro de nós? A gente tem a bagagem espírita que diz assim pra gente, calma, isso também vai passar. Calma, é o momento, as coisas vão ficar melhor, não tão bom agora, mas ela vai ficar melhor. O Divaldo fala, numa palestra dele, eu acho maravilhosa, ele fala assim, a felicidade é simples, basta saber o que eu estou fazendo hoje, porque lá no futuro é o meu resultado. Se eu estou plantando vento, vou colher tempestade. Se eu estou plantando coisas boas, vou colher coisas boas. Então a integridade da gente é muito baseado no que a gente toma de decisão, de como a gente encara esses crocodilos, de qual forma a gente olha para esses crocodilos e fala, puxa, eu preciso vencer essas dificuldades. Eu preciso vencer a dificuldade dos meus próprios defeitos, porque não importa o defeito do outro, mas a gente gosta de fazer assim, o defeito dela é terrível, não gosta? A gente faz mais isso do que olhar e tentar corrigir os nossos próprios defeitos. O defeito dela, nossa, não suporto o defeito dela. Esse defeito dela é terrível. Mas a gente, por nosso lado, olha e fala assim, é só exemplo, tá, amor? Não precisa brigar quando eu chegar em casa, não. Mas quando a gente olha e fala assim, puxa, meu defeito é ser uma pessoa impaciente, deixa eu lutar contra isso. Quando a gente começa a perceber e fala, puxa, não é que eu sou uma pessoa impaciente. É só exemplo também, amor, não é para jogar na cara quando a gente estiver brigando. Se eu começar a lutar contra essa impaciência, será que eu não vou me melhorar? Será que eu não vou saber ser uma pessoa melhor? Às vezes para toda essa integridade, às vezes toda essa bondade, a gente não sabe falar o não. Quantas vezes a gente olha e fala assim, puxa vida, eu aprendi lá no centro que eu tenho que ser caridoso. Então não vou falar não, vou fazer, vai. Aí vou ter que fazer. Mas às vezes a gente precisa falar não para nós, porque a caridade começa em nós.
A gente fala, não, não, ó, não dá para mim fazer, não posso fazer. A outra pessoa vai se ofender, porque às vezes a pessoa quer que você faça aquilo daquele jeito, do modo dela. Mas a gente às vezes precisa falar, não, não dá para fazer. Isso começa a nos criar uma bagagem moral mais elevada, mais de saber o momento de falar, poxa, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Isso eu tenho que fazer porque eu preciso me melhorar nesse sentido. Isso eu ainda não estou pronto para fazer isso. Ainda não estou pronto para levar um lanche para a pessoa lá no centro, em situação de rua. Não, tudo bem, não é o momento do seu, mas olha, eu já estou pronto para dar um passe, já estou pronto para escutar alguém com as suas lamúrias, porque é uma caridade emprestar o ouvido, né? Às vezes a pessoa fica... E quando pega aquelas pessoas que só gostam de falar de doença? Nossa, eu fujo dessas pessoas, eu ainda não estou pronto para essa caridade. A pessoa começa, porque a pessoa começa assim, porque menino, descobri que eu tô com uma apendicite, eu já começo, tá doendo aqui. Eu sou meio sintomático. Eu começo assim, tá doendo aqui. Menino, descobri que eu tive câncer porque tinha uma pinta no meu joelho. Eu falo, rapaz, tem uma pinta no meu joelho, será que eu começo a pirar, sabe? Tipo assim, teve uma época que eu corria pro hospital, e era só prisão de ventre. E aí, não é verdade? Eu corria pro hospital, uma vez eu saí de madrugada, ela fez, onde você vai? Tô infartando. Eu tinha ouvido alguém falar de infarto, eu tô infartando. Cheguei no hospital, médico, eu cheguei no hospital e falei, não, tô infartando. Aí a mulher pôs. Não, maluquice. Aí eu vi a enfermeira olhando pra minha cara assim, e aí realmente eu sou impaciente, eu vou pegar essa enfermeira. Aí ela pegou e falou assim, não, peraí, começou com aqueles negócios aqui, começou por aqueles negócios assim, não sei o quê. Aí ela tirou, e eu não entendo nada, né? Aí ela falou assim, não, sua pressão tá boa, seu elétro tá bom, não sei o quê. Eu era novo, eu devia ter 29 anos, não ia ter como, não tinha, e magro era ainda, então, tipo assim, não tinha problemas, não tinha nada. Aí ela, tá tudo bem, eu vou passar para você lá para a doutora. Aí a doutora demorava e falou assim, e eu já não me conformava, sabe? Porque, tô fartando. Aí a doutora vinha, me punha deitado na maca, começava a dar uns apertão aqui assim, e aí, de repente, aquela flatulência saía. E parecia que também ia embora o infarto, sabe? Tipo assim, ia junto, infarto. Umas vezes, foi 2 vezes só, mas foi, né? Aconteceu esse episódio, é verdadeiro. Então, eu não gosto de falar com pessoa que tem doença. Eu não gosto, porque a pessoa começa a falar de doença e fala assim, eu vou ter isso aí, isso aqui também tem. A pessoa, eu descobri que quem tem a orelha assim, eu já começo, será que eu tenho? Então, eu ainda não estou preparado para essa caridade, mas para a caridade da lamúria, da pessoa falar, puxa, eu preciso me melhorar, não sei o que, essas coisas assim, morais. Essa já estou mais preparada. A pessoa chega, fala, vamos lá para atendimento fraterno sem avisar que é atendimento fraterno, né? E a pessoa fica, papapá, e eu fico, meu Deus, mas tudo bem, vai lá, fala, e eu, tem que seguir assim. Aí às vezes, e quando a pessoa não é espírita, e a pessoa sabe que eu sou espírita, que eu não nego, a primeira coisa que eu faço, eu sou espírita. Que aí, tipo, se eu falar alguma coisa, a pessoa já sabe, né? Qual os irmãos evangélicos? Os irmãos evangélicos já se apresentam, né? Eu também. Tô na vibe deles, nesse caso. Sou espírita. E aí a pessoa é evangélica, fala, a reencarnação, aí a pessoa fica brava porque ela não gosta, né? A reencarnação, irmão, resolve bastante nessas horas. Ele, não existe isso, não sei o quê. Fala, então tá bom, você já tá reclamando que não tem reencarnação, você tá melhor já. Mas cada um tem um momento, cada um tem um jeito, cada um tem uma condição de viver a vida melhor e saber que a maturidade vem junto com a integridade. Então a gente tem, num lado, a integridade de falar, puxa, eu sei o que é certo e o que é errado, porque o que eu não quero que faça para mim, eu não faço para os outros, então eu já sei essa parte da minha vida. E por outro lado, eu já tenho a maturidade de dizer assim, olha, isso eu não vou fazer porque não me convém, não quero fazer, eu não quero escutar alguém com doença. Eu não sirvo para ser, eu gostaria de ser médico, mas eu não sirvo para ser médico. Porque imagina eu de médico, rapaz, eu ia virar um paciente completo. Aí eu queria ser médico, mas ainda bem que eu fui para outra área. Então eu não sirvo para ser médico. Então eu vou tentar outras coisas. Mas, ou seja, a minha maturidade já serve, maturidade não de idade, eu tô falando maturidade
espiritual de falar, poxa, isso aqui eu não consigo fazer, essa caridade, mas essa eu consigo. Isso aqui eu não posso me fazer de bobo. É uma história que eu sempre conto. O rapaz falava assim, poxa, mas você mora na zona norte e dá carona até a Penha. Rapaz, não sei falar não. Então você vai ficar pagando gasolina, porque você não vem pra cá. Carona é assim, olha, eu vou passar em tal lugar, eu te deixo lá. E eles traziam a pessoa até a Penha. Mas você tem alguma intenção com a pessoa? Não sei, né? De repente tá num flerte, numa... Minha filha briga que eu uso palavras velhas, tá? Mas pra flerte, num ficante, num date, num crush, num date. Aí, você tem alguma coisa com a pessoa? Não, é que eu não sei falar não. É que eu não sei falar não. E ele saía da Zona Sul, deixava a pessoa na Penha para ir para a Zona Norte. Falei, cara, quem anda de carro sabe a loucura que é. Ele morava na Vila Maria e trazia a pessoa na Penha. O que você tá... Não, o caminho dele, era caminho dele, sabe? Tipo assim, porque não tinha essa maturidade, então ele não tinha essa condição ainda de saber falar não, mas a gente já está num ponto que consegue falar não. Jesus foi o exemplo mais perfeito, como tudo, de mostrar como é isso. Porque em toda a história da Bíblia, se a gente pegar os estudiosos da Bíblia, se a gente ler a Bíblia, se a gente fazer a Bíblia, naquele momento que ele está no Calvário, ele não reclama. Em nenhum momento tem uma frase na Bíblia falando assim, cara, vocês estão me batendo aqui, vocês estão me chutando, mas eu sou o governador disso aqui tudo. Eu que mando, eu que criei, cada coisinha daqui eu participei da criação, junto com Deus. Ele não reclama. Ele simplesmente olha e sabe que a gente é a nossa imperfeição. E tudo que ele falou, Allan Kardec coloca uma frase muito bonita, ele fala assim, tudo que ele disse era uma verdade tão pura que é indiscutível. A gente não consegue discutir quando a frase é proferida por Jesus. A gente consegue discutir da Bíblia assim, se isso é assim, se isso é assado, mas a frase de Jesus, se a gente pegar bem-aventuranças, a gente não consegue discutir. Quem conseguir discutir, fala assim, não, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que mansos e pacíficos, a gente não consegue, o máximo que você fala assim, quem é aflito? Manso e pacífico e tal, mas a discussão não é. Então, o que ele nos trouxe é que se a gente construir, ele fala isso, se a gente construir as nossas bases morais na pedra, ou seja, construir a nossa casa na pedra, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o rapaz estourando o morteiro dentro de casa, pode vir tudo que não vai cair aquilo lá, não vai se derrubar. Agora, se a gente construir na areia, o vento vem e leva, a água vem e derruba, a chuva arrasta. Então, como que a gente constrói a nossa moral é sempre na pedra, ou seja, se eu quero aquilo para mim, eu faço. Eu não quero aquilo para mim, eu não faço para o outro. A gente esquece dessa máxima. A gente passa no serviço por cima das pessoas, eu vejo pessoas uma passando por cima das outras com puro interesse mesquinho de ter um cargo, de ter uma condição de trabalho, de ter um dinheiro a mais. Quem que vai ganhar? Minha esposa foi num evento que eles vendiam, eu falo assim, eles estão vendendo, não estão vendendo coisas boas, eles estão vendendo sonhos que as pessoas têm. Então eles falavam assim, olha aqui, você vai vender R$1 milhão. E as pessoas, preciso fazer isso para vender R$1 milhão. A outra, olha, tá aqui uma pessoa que vendeu R$5 milhões, que ganhou R$5 milhões. E eles, mas por que E ela falou, tá lotado, não é? Tava lotado. Por quê? Porque as pessoas hoje ainda se pegam com o castelo de areia, que é o bem material, que a gente vai deixar, a traça vem e come, o vento vem e leva, as coisas vão caminhando pro fim, sempre deixam aqui e elas ficam com essa possibilidade, nossa, esses 5 milhões eu quero de todo custo. Aí a pessoa esquece do filho, a pessoa esquece do marido, a pessoa esquece da vida. Aí quando chega no final da vida, e assim, o irmão o De Luca escreveu no livro dele, e eu li esse livro, foi o que me ajudou muito na questão dos negócios de remédio, que é... fugiu o nome, é de cura, né? Ele fala bastante de cura. E ele fala que num dos momentos
que ele vê é que quando a pessoa chega no final da morte, ela não fala assim, eu devia ter voltado atrás para comprar uma Ferrari. Ela sempre fala, eu deveria ter voltado atrás para não fazer as coisas erradas que eu fiz. Eu deveria ter voltado para trás e ter olhado para o meu irmão com mais carinho, ter olhado para minha esposa com mais carinho, ter vivido as coisas da minha família melhor. Mas eu larguei tudo de lado com a desculpa e com o pretexto de que vou dar um futuro melhor para a família, vou dar uma condição melhor. E as pessoas sentadas nessa vou dar uma condição melhor fazem maluquices para depois dizer, poxa, por que eu não fiz diferente? Por que eu não fiz? Então a gente esquece das coisas, da verdadeira moral que é construída com amor ao próximo, amor a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, a caridade como forma não de troca, mas de amor mesmo, de querer que todas as pessoas tenham essa oportunidade de crescer, de evoluir, de sair da condição negativa de sofrimento. Então, as pessoas acabam olhando para essa forma. E aí o que a Joana de Ângeles fala nesse livro? Que quando a gente escolhe o caminho certo, a retidão, as coisas positivas, as coisas que são certas, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Mas e se não aconteceu? É porque o seu merecimento chegou aonde devia chegar. Deveria acontecer exatamente aquilo que acontece para você, nem mais, nem menos. Agora, quando você pega caminhos e atalhos, como o menino fez ao roubar, ao tentar fazer um roubo, as coisas não andam do jeito certo. Ela fala assim, se você escolher as coisas certas, mas eu queria vender que nem aquela pessoa 5 milhões de reais. Mas não é para você isso aí, é para ele precisa daquela prova. Você precisa de outras provas, talvez muito mais difícil do que os 5 milhões de reais. Mas o que a gente faz é se prender nesses 5 milhões e querer esse dinheiro maravilhoso, de tanto que acha que é bom. Então, quando ela fala assim, o que é seu está guardado. O que é seu será seu por todo direito e por todo o seu merecimento. Mas o que não é seu é porque não era para ser. Então, a mensagem que tem dessa história é: se Sísifo, o rei de Corinto, tivesse escolhido irrigar o campo dele, ele seria muito mais feliz e não precisaria dibrar a morte, não precisaria enganar as pessoas, do que o que ele teve que fazer. E se nós escolhemos o caminho reto, da retidão moral, do amor, da caridade, a gente também vai ser muito feliz. Acho que essa é a mensagem, gente. Muito obrigado, viu? Eu vou beber água. Mas acho que eu bebo de lá. Não beber nada. Não, não, beba ali. Bom, já que a gente chegou no finalzinho, né? Vamos aprender a fazer o nosso lado direitinho, vamos tomar o caminho mais fácil, né, gente? Caminho mais fácil nem sempre acaba bem, né? E a gente sabe disso, né? Quando a gente sabe e mesmo assim faz, aí é pior ainda, né? Então vamos agradecer ao nosso momento de hoje, agradecer as palavras de hoje e fazer a nossa oração final. Depois permaneçam no lugar, que aí vamos fazer o nosso passe, tá? E depois a gente toma essa aguinha que a espiritualidade já por ali passou e já preparou para nós, com nossos remedinhos, seja ele físico, espiritual, daquele que é nosso, de acordo com a nossa necessidade. Então vamos encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores,
agora e na hora de nosso desencarne. Nos envolva, Mãe Maria, no seu manto de proteção e isolamento, e conosco permaneça, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.